Meus filhos mataram o pai deles por herança e passaram 4 meses me envenenando, achando que eu nunca ia descobrir. Se você tá ouvindo isso à noite, talvez seja melhor acender uma luz. Pegar um copo d'água, porque eu vou te contar como é ouvir a voz dos seus próprios filhos planejando a sua morte num gravador de bolso. E, se essa história te prender, você fica comigo até o fim, porque eu precisei sobreviver para conseguir sentar aqui e falar tudo. Meu nome é Helena, mas na papelada antiga ainda tem Eleanor, homenagem à minha avó inglesa. Tenho 64 anos, joelho ruim, pressão que de vez em quando sobe, e nenhuma cara de protagonista de true crime. Eu era aquela senhora de cabelo preso num coque sem graça, que todo mundo cumprimentava na padaria do bairro em São Paulo com um bom dia. Dona Helena, sem imaginar que, por trás do sorriso, eu estava contando corpos. Começa assim, meu marido. James, ou Jamie, como o povo chamava, caiu morto no escritório de casa numa quinta-feira à tarde. Pelo menos era isso que todo mundo dizia parada cardíaca. Natural. A idade pesa. Foi melhor assim. Não sofreu. As frases prontas que a gente repete em velório para encher o silêncio, eu estava na cozinha, descascando batata, quando ouvi um barulho seco, tipo cadeira raspando forte e depois nada. Sabe aquele silêncio pesado, que parece que a casa prendeu a respiração? Fui chamando. Jaime, tá tudo bem aí? Nada. Só o tic-tac do relógio da parede e o barulho distante de moto na avenida. Quando empurrei a porta do escritório, ele estava caído de lado, óculos torto, ainda preso na orelha, a camisa social meio aberta, o peito parado, a tela do computador cheia de planilhas e uma pasta de papel pardo aberta, folhas espalhadas pelo chão. Eu tremi inteira, não de choro, ainda, de susto, de negação. O primeiro impulso foi pegar o celular e ligar para o SAMU, para o plano de saúde. Para quem fosse, no fim, nem lembro para quem disquei, porque em minutos a sala estava cheia de gente paramédico. Vizinha metida, síndico, até o zelador apareceu. O médico olhou, pediu um histórico rápido e deu o veredito. Parece infarto fulminante. Dona Helena, vamos emitir o óbito como causa natural. Tá. Natural. A palavra grudou na minha garganta como se tivesse espinho. Davi chegou primeiro, vindo do escritório chique na Faria Lima. Gravata solta, BMW preto estacionado em vaga de visitante. Ar de quem largou uma reunião milionária para consolar a mãe de novela. Sara veio depois. Fardinha branca de enfermeira, ainda cheirando a álcool gel, cabelo preso, a cara perfeita da filha carinhosa. Eles me abraçaram forte, prometeram cuidar de tudo. Mãe, não se preocupa com nada. Eu resolvo o cartório. Papelada. Inventário, Davi me dizia. Mão pesada no meu ombro como se fosse um advogado da TV. Você só precisa descansar. Tomar esse remedinho aqui para conseguir dormir, Sara completou, tirando do bolso um frasco de comprimidos brancos. Rótulo de farmácia de manipulação. Ela abriu um blister. Colocou 2 comprimidos na minha mão com aquela voz mansa de quem está acostumada a dar ordem para pacientes sem parecer. É só um calmante fraquinho. Mãe, depois de um choque desses, ninguém dorme sem ajuda. Eu estava tão zonza, tão fora de mim, que levei um deles à boca. Senti o gosto amargo começar a espalhar na língua. E aí, por algum instinto velho, alguma coisa em mim apertou o freio. Fingi engolir, virei o copo d'água. Esperei eles se distraírem com o médico e caminhei até o banheiro. Cuspi tudo na pia. Liguei a torneira. Vi a espuma branca indo embora pelo ralo. Naquele momento, eu só pensei: não quero depender de remédio para aguentar isso. Não fazia ideia de que aquele calmante fraquinho era o começo do meu fim. De verdade, agora você tomaria o remédio que alguém te enfia goela abaixo num dia desses, ou você também teria um pé atrás, mesmo sem saber explicar. Eu queria dizer que foi intuição, mas talvez tenha sido sorte. O velório foi no dia seguinte, num cemitério-parque de Zona Sul, daqueles com capela gelada de ar-condicionado, café fraco em garrafinha térmica e pão de queijo ressecado numa mesa de plástico. Davi andava de um lado para o outro, celular no ouvido, falando com o advogado, tabelião, corretor. Eu ouvia palavras soltas: inventário, venda rápida, proposta boa,
mercado aquecido. Enquanto isso, Sara circulava com uma bolsinha na mão, oferecendo lenço de papel de um lado e os comprimidos do outro. Mãe, toma. Você tá tremendo? Ela insistia, encostando o frasco no meu braço. Eu sorria de canto. Pegava, guardava na bolsa. Mais tarde, no banheiro da capela, abria a tampa e derramava os comprimidos na privada. Puxava a descarga e ficava olhando o redemoinho engolir cada bolinha branca. Era quase hipnótico. Ali, entre coroas de flores caras e o cheiro de desinfetante. Eu ainda acreditava que tinha criado 2 adultos que me protegiam do mundo. Meus filhos, minha segurança. Se você já passou por um velório em família, sabe como é. Tem primo que chora alto demais. Gente que abraça forte, mas não pode ficar porque tá corrido. E sempre alguém que fala qualquer coisa. Conta comigo e some. O que ninguém me contou é que, às vezes, o perigo não vem de fora. Vem de dentro de casa. Bem arrumado e perfumado. 3 dias depois, já de volta ao nosso apartamento. A casa cheirando a flores murchas e vela apagada. O telefone fixo tocou às 23h47. Eu lembro do horário porque, desde que Jaime morreu, eu tinha mania de olhar o relógio o tempo todo, como se isso fosse me devolver controle. Peguei o fone achando que era algum parente esquecido em outro fuso. Do outro lado, a voz rouca e educada de seu Roberto, o diretor da funerária. Dona Helena, me desculpe a hora, mas eu precisava falar com a senhora hoje ainda. Na hora, meu estômago gelou. Aconteceu alguma coisa com o corpo. Eu gaguejei. Ele respirou fundo. Não. Fique tranquila. É que, preparando o terno do seu marido, um dos rapazes aqui notou que tinha um bolso costurado por dentro. Coisa fina, bem escondida. A gente abriu, porque parecia estranho. E encontramos um gravadorzinho e uns papéis com o nome da senhora. Eu achei melhor devolver em mãos. A senhora consegue passar aqui. A palavra que ele usou me pegou escondida. Jaime sempre foi organizado, meticuloso, mas costurar um bolso secreto por dentro do paletó, isso era outra coisa. Era planejamento. Era medo. Eu hesitei, olhei para a porta do quarto à meia luz, senti o vazio ao lado da cama. Eu vou, respondi. Dou um jeito de pegar um carro de aplicativo agora. Ele até ofereceu para trazer, mas eu não quis. Parecia coisa que eu precisava encarar sozinha. São Paulo de madrugada é outra cidade. A marginal quase vazia. Só uns caminhões, uns motoboys atrasados, luz amarela dos postes vazando pelo vidro do carro. Eu fui sentada atrás, abraçada na minha própria bolsa, imaginando o que meu marido tinha escondido de mim. Tem outra família dívida. Alguma besteira minha cabeça ia longe. No fundo, eu tinha medo de descobrir que ele não era o homem correto que eu sempre acreditei. A funerária estava meio apagada, só a recepção com 2 luzes acesas. Seu Roberto me recebeu de terno escuro, gravata afrouxada, cara cansada de quem já viu muita família destruída. No escritório dele, em cima da mesa, estava o paletó azul marinho de Jaime, estendido com cuidado. Um ponto de costura mais grosso denunciava o tal bolso extra. Ao lado, um gravador pequeno, desses antigos, arranhado nas bordas, e um envelope pardo dobrado. Nós não ouvimos nada, nem lemos ele, garantiu. Só vimos o nome da senhora no primeiro papel e achamos melhor não mexer. Agradeci. Sentei devagar. Senti o coração martelando. Abri o envelope com cuidado. Na primeira folha, reconheci a letra quadrada de Jaime. O título me gelou por inteiro. Se eu morrer de forma súbita, não foi Deus, foi Davi e Sara. Eu tive que apoiar a mão na mesa. O papel tremia na minha frente. As palavras se embaralhavam. Seu Roberto se adiantou. A senhora quer um copo d'água. Eu balancei a cabeça. Não, a sede era outra. Continuei lendo. Ele enumerava coisas: BMW preto ano tal, pago em espécie. Apartamento de Sara financiado em nome de paciente. Movimentações estranhas nas nossas contas. Remédios que não reconheço, comprimidos brancos, farmácia de manipulação e, no meio das anotações, uma frase sublinhada 3 vezes. Gravei conversa deles. Fase 1, envenenamento lento. Fase 2, solução violenta se der errado. Eu não conseguia processar. Meus filhos.
Os mesmos que horas antes estavam no velório chorando sobre o caixão, descritos ali como assassinos em potencial pelo próprio pai. Peguei o gravador com a mão trêmula. A senhora quer ouvir aqui ou prefere levar para casa? Seu Roberto perguntou, cuidadoso. Eu olhei para ele, para aquelas 4 paredes, para o relógio marcando quase meia-noite. Parte de mim queria fugir, outra parte queria apertar o play e acabar logo com aquela dúvida. Aqui mesmo eu sussurrei, se for uma loucura dele, melhor eu saber agora. Ele saiu, me deixou sozinha, fechou a porta. O barulho da tranca ecoou pesado. Apertei o botão. Primeiro veio um chiado, um som ambiente distante. Depois, a voz de Jaime, baixa, tensa, sussurrando a data, como se estivesse registrando tudo de forma metódica. E então, as vozes deles. Davi, com aquele tom frio de advogado seguro de si, fazem um Julieta andando. Sara. Ele andou reclamando de cansaço, dor no peito. O cardiologista vai engolir infarto fácil. A voz de Sara, calma demais para quem falava de morte. Eu só preciso que você mantenha os horários certinhos. Davi, as gotinhas no suco dele, os comprimidos branquinhos para a mãe. Não mistura, não inventa. A graça é parecer natural. Eu parei ali. Meu dedo foi pro botão de pause, mas não conseguiu apertar. Parecia que a cadeira estava grudada nas minhas costas. Meu corpo inteiro ficou frio, mas a nuca queimava. Do outro lado do gravador, Davi soltou uma risada curta. E se ele desconfiar? Fase 2, Sara respondeu. Simples, como quem fala de sobremesa. Você sabe. Aquele plano do acidente. Ou coisa maior. Se precisar, o áudio continuava. Mas eu tirei o fone da orelha por um segundo para respirar. Eu tremia tanto que o fio batia na mesa. Sincera com você, se você ouvisse a voz do seu filho falando em te envenenar. Você conseguia ouvir até o fim. Ou saia correndo daquele escritório, como eu quase fiz. No fim, ouvi tudo, cada palavra, cada frase dita com naturalidade por 2 pessoas que eu mesma pus no mundo. Não tinha surto, não tinha delírio de velho. Eles falavam de mim e do pai deles como se a gente fosse patrimônio, obstáculo, número numa planilha. Voltei para casa com o gravador no fundo da bolsa e o envelope de anotações apertado contra o peito, como se fosse um colete à prova de bala frágil demais. O motorista do aplicativo perguntou se estava tudo bem. Eu respondi qualquer coisa. Não lembro do caminho. Quando a porta do apartamento se fechou atrás de mim, o silêncio pareceu ainda maior do que no dia do infarto. Entrei na cozinha, acendi todas as luzes. Espalhei as folhas na mesa lista de bens, datas, valores, nomes de pacientes, números de conta. Jaime tinha montado um dossiê. Ele sabia. Ele tinha visto meus filhos virarem monstros e não teve coragem de me contar em vida. Peguei o frasco de comprimidos que Sara tinha deixado para eu dormir melhor. Comparei os nomes de substâncias com uma anotação de Jaime padrão de manipulação alterado. Receita falsificada. Risco cardíaco. A letra dele parecia gritar da página. Aí, a ficha caiu inteira. Não eram calmantes. Eram veneno em dose homeopática. E eu estava tomando fazia meses, confiando na minha filha enfermeira. Eu sentei, mas minha perna não obedecia. Senti um calor subir do estômago pro peito. O coração disparado. Um misto de nojo, raiva, culpa, medo, eu. Que passei a vida toda defendendo os 2. Arrumando desculpa, dizendo, é só uma fase. Tinha virado projeto de assassinato de longo prazo. Fiquei ali até o céu começar a clarear por trás dos prédios. Quando vi o relógio marcando 7h30, fiz a única coisa que me pareceu minimamente sensata. Disquei o número que Jaime tinha anotado várias vezes nas folhas. Em letras grandes, Ray Martinez, delegado. Ele atendeu com voz de quem já estava acordado há horas. Delegado Martinez. Eu sou a Helena, a esposa do Jaime Henderson. Ele morreu semana passada. Eu encontrei umas coisas. O senhor precisa ouvir isso. Do outro lado da linha, silêncio, não de surpresa de confirmação. Dona Helena, eu já vinha investigando algumas coisas com seu marido. Sim, ele disse. Direto, eu sinto muito pela sua perda. Eu não posso falar todos os detalhes pelo telefone,
Mas o que eu posso te dizer agora é a senhora corre perigo. E não. A causa da morte dele, muito provavelmente não foi só infarto. As palavras pareceram puxar o chão debaixo dos meus pés. Os nossos filhos, saiu num sussurro. A gente conversa pessoalmente, ele respondeu. A senhora não comenta nada com Davi nem com Sara. Entendeu? E mantém esses áudios e papéis em segurança. Eu vou marcar um encontro hoje ainda, num lugar público. Depois, a gente providencia a proteção. Concordei. Anotei o endereço de um restaurante de estrada, onde a gente ia se ver no meio-dia. Desliguei. Fiquei uns minutos só encarando o próprio reflexo no vidro da janela da cozinha. Eu parecia 10 anos mais velha do que na semana anterior. A mesa estava um caos gravador. Folhas, o frasco de comprimidos aberto, minha caneca de café pela metade. Parecia uma cena de crime montada com pressa. Eu juntei alguns papéis. Tentei organizar por pilhas. Mexi no gravador. Conferi se tinha bateria. Ainda tinha muito áudio que eu não tinha ouvido menções a tal de fase 2. Nomes de gente que eu nem sabia quem era. Parte de mim queria desligar tudo, fingir que não sabia. Porque, a partir do momento em que eu soubesse, eu ia ter que agir. Foi nesse momento, com todas as provas da monstruosidade dos meus filhos espalhadas na mesa da minha cozinha, que o interfone tocou. Um bip agudo, insistente, cortando o silêncio. Dona Helena. Bom dia, veio a voz do porteiro. Seu Davi e a dona Sara estão aqui embaixo. Disseram que é urgente. Eu olhei para a mesa, para o gravador, para o envelope aberto, para o frasco de veneno, para o relógio que ainda marcava CT43 da manhã, e entendi que, se eu errasse qualquer movimento dali para frente, eu não ia estar viva para te contar essa história. Respira fundo comigo, porque na próxima parte é a hora em que eles entram pela porta e fingir de mãe cega deixa de ser opção. Quando o porteiro disse que Davi e Sara estavam lá embaixo, eu soube que tinha menos de 5 minutos para esconder a minha própria sentença de morte. Se você ouviu a primeira parte, já sabe, a mesa da minha cozinha estava coberta de prova contra eles, e eu já tinha combinado um encontro com um delegado que podia me salvar, ou assinar meu atestado de óbito se eu vacilasse. Por um segundo eu congelei, segurando o fone no ouvido, olhando para o gravador e para o envelope aberto como se fossem armas apontadas para mim. A voz do porteiro repetiu. Dona Helena, alô. Eu respirei fundo, virei de costas para a cozinha, como se eles pudessem me ver pelas paredes. Deixa eles subirem. Sim, João. Só pede para aguardarem um minutinho. Que eu tô... No banheiro, eu disse, tentando fazer a voz de quem só tem vontade de chorar, não de fugir. Desliguei antes que ele estranhasse. A partir dali, cada segundo valia mais que qualquer joia do meu porta-joias. A primeira coisa que fiz foi recolher tudo com as mãos tremendo. O gravador, as folhas espalhadas, o frasco de comprimidos que Sara jurava ser calmante. Enfiei tudo num saco de supermercado. Daqueles brancos, finos, que rasgam fácil. Pensei em esconder no armário da cozinha, na gaveta de toalha de mesa, debaixo da cama. Mas eu sabia, se eles desconfiavam, que Jaime tinha deixado alguma coisa. Iam revirar o apartamento inteiro. E aí lembrei do nosso porão. No subsolo do prédio, perto da garagem, a gente tinha um box de metal, depósito de condomínio. Sabe? Eu chamava de porão. Era onde estavam as caixas velhas, ferramentas, árvore de Natal desmontada, lembranças que a gente não tinha coragem de jogar fora. E, principalmente, um armário de ferro enferrujado que ninguém mexia fazia anos. Peguei a chave do depósito no potinho de vidro em cima da geladeira, enfiei o saco com as provas embaixo do braço. Desliguei as luzes da cozinha e fui andando rápido pelo corredor. A campainha tocou antes mesmo de eu chegar na porta. Mãe, a voz de Sara, abafada pela madeira. Abre, é a gente. O coração disparou. Eu não podia descer pro subsolo com eles ali. Eu precisava ganhar tempo. Abri só a corrente, deixando a porta entreaberta. Eu tô passando mal. Meninas, eu disse, confundindo até o gênero, a cabeça zonza. Acabei de ir no banheiro. Espera um pouquinho na sala. Tá. Eu vou ali embaixo na portaria buscar um remédio que o porteiro recebeu para mim. Davi apareceu atrás de Sara,
enchendo o batente da porta com aquele sorriso profissional. A gente sobe com você. Mãe, ele ofereceu. Simpático demais. Não precisa descer sozinha. Eu apertei o saco de supermercado contra o corpo, escondido atrás da porta. Não. Meu filho. Não precisa, forcei um sorriso. É só um envelope na portaria. Coisa rápida. Vocês entram, tomam um café. Eu já volto. Ele me encarou por um segundo longo demais, o olhar estudando cada centímetro do meu rosto, como se procurasse rachadura. Eu quase podia ouvir as engrenagens girando dentro da cabeça dele. Tá bom, ele cedeu. Enfim, a gente espera, faz o café, Sarinha. Eles entraram, e eu aproveitei a brecha para sair com o saco debaixo do braço, fechando a porta atrás de mim sem olhar para trás. No corredor, minhas pernas pareciam de borracha. Apertei o botão do elevador de serviço com tanta força que a unha quase quebrou. Sincera com você, você já precisou fingir que não sabe de nada na frente de alguém que poderia te matar. Eu nunca tinha atuado na vida, mas naquele dia virei atriz de novela às pressas. No subsolo, o cheiro de umidade e óleo de motor me bateu no rosto. O corredor era comprido, com portas metálicas numeradas. A nossa ficava no final. A chave tremeu na minha mão. Quase não entrou na fechadura. Abri o box. Liguei a luz fraca, amarelada. O armário de ferro estava lá, encostado. Com uma aranha fazendo teia na maçaneta, abri. Empurrei uma caixa de livros velhos. Enfiei o saco de supermercado lá atrás. Encostado na parede fria. Por cima, puxei uma caixa de ferramentas. Pesada, que Jaime usava para consertar qualquer coisa. Se alguém quisesse chegar naquele saco, ia ter que desmontar o armário inteiro. Fechei o armário. Apaguei a luz. Travei a porta do depósito. No elevador de volta, eu me olhei no espelho, cabelo desgrenhado, olheira profunda, boca seca. Parecia que eu tinha envelhecido 10 anos em 10 minutos. Quando cheguei em casa, o cheiro de café já tomava o corredor. Sara estava na cozinha, de costas para mim, mexendo numa xícara sobre a pia. Davi, na sala, mexia no celular e em algumas pastas sobre a mesa de centro. A senhora demorou? Mãe, ele comentou, sem levantar muito os olhos. Tava tudo bem lá embaixo. Tava fila na portaria, inventei, largando a bolsa num canto. O porteiro queria me dar pêsames de novo. Fui até a cozinha. Sara se virou com aquele sorriso doce, quase convincente. Eu já fiz o seu café. Tá. Coloquei um açúcar. Como você gosta? Ela disse, empurrando uma caneca fumegante na minha direção. O problema é que eu conhecia minha filha. Sara sempre foi prática, econômica, quase fria com detalhes. Ela nunca adoçava café para ninguém. Sempre dizia: cada um adoça do seu jeito. Aquilo acendeu um alerta tão alto na minha cabeça que quase fez barulho. Olhei além da caneca, em cima do balcão, bem ao lado da cafeteira. Um vidrinho âmbar, com rótulo de farmácia de manipulação, tampa ainda meio úmida. Ela percebeu meu olhar e, rápida, pegou o frasco como quem não quer nada, guardando no bolso do jaleco. Remédio do hospital, ela explicou, tranquila demais. Esqueci de tirar antes de sair. Eu aproximei a caneca do rosto, o cheiro de café estava ali, familiar. Mas tinha um outro fundo, algo metálico, amargo, que eu reconheci na hora. Era o mesmo gosto que eu tinha sentido quando quase engoli o comprimido no dia do velório. Minha mão tremeu. Para disfarçar, sentei. Você tá exagerando. Filha, eu consigo levantar sem remédio. Sem nada, eu disse, tentando encher o silêncio. Aliás, eu só sentei um minutinho. Daqui a pouco eu tenho que sair. Ela franziu a testa. Sair para onde? Reunião com o corretor do seguro do seu pai, respondi, já com a mentira engatilhada graças à conversa com o delegado. Ele quer ver documentação. Essas coisas. Marquei na hora do almoço. Num restaurante de beira de estrada. Mais discreto. Davi apareceu na porta da cozinha como quem sente cheiro de problema. Mãe, que corretor, eu tô cuidando de tudo. Você não precisa ir a lugar nenhum, ele disse, apoiando a mão no batente. Me passa o contato que eu resolvo por telefone. A maneira como ele disse, eu tô cuidando de tudo, me deu vontade de rir de nervoso. Era exatamente isso que me apavorava, ele cuidando de tudo. Empurrei a caneca de café um pouquinho pro lado, como se fosse só para dar espaço na mesa. Não, Davi, isso eu vou sozinha. Seu pai confiava nesse corretor,
É antigo. Eu já combinei. Não vou desmarcar em cima da hora. Ele deu um passo para dentro, aproximando. A senhora anda fraca, abalada. Dirigir agora não é uma boa ideia. Eu te levo, ele ofereceu. Mas a voz tinha uma coisa dura, sem espaço para não. Ali eu entendi, se eu entrasse no carro dele, eu não chegaria viva em lugar nenhum. Olhei bem nos olhos dele, lembrando do que tinha ouvido no gravador. A calma ensaiada, a empatia só de fachada. Respirei fundo. Eu não vou de carro, falei, devagar. Vou de aplicativo. E eu vou sozinha. O silêncio que caiu na cozinha foi quase físico. Davi me encarou. Os músculos da mandíbula travados. Sara observava, encostada na pia, segurando o pano de prato com força demais. Sabe quando você cutuca um cachorro que você sempre achou manso e vê um pedaço de dente que nunca tinha visto? Foi isso que eu vi nos olhos do meu filho. Mãe, ele disse. Por fim, estreitando os olhos, a senhora está desconfiando da gente. A pergunta veio mansa, mas carregada. Dava para sentir o peso por trás. Eu apoiei as mãos na mesa para não deixar transparecer que minhas pernas tremiam. Eu tô desconfiando de todo mundo. Davi, meu marido, morreu do nada no escritório de casa. Eu tô jogando pelo seguro. A palavra seguro ali. Para mim, tinha 2 sentidos. Para ele, acho que soou só como burocracia. Ele respirou fundo, levantou as mãos num gesto de rendição falsa. Tá bem, vai. Mas me manda a localização. Me manda foto de tudo. Não fica andando sozinha por aí. Pelo amor de Deus. Eu concordei, fingindo que aquilo era cuidado, não controle. Enquanto isso, com a outra mão, deslizei a caneca de café mais para longe, como se tivesse esquecido. Sara insistiu. Pelo menos toma um gole. Mãe, você nem dormiu essa noite. Eu sorri, mas meus dentes batiam. Quando eu voltar mentir, se eu tomar agora, vou sair zonza. Ela me olhou de um jeito que eu não conhecia. Não era raiva. Não era mágoa. Era cálculo. Como quem mede dose de remédio. Peguei a bolsa, o celular, as chaves. Na porta, Davi veio atrás. Quando fui abrir, senti a mão dele fechar com força no meu antebraço. O aperto foi tão forte que eu soube que ia virar roxo. Só para você lembrar que a gente tá aqui por você, ele disse, sorrindo, mas o sorriso não chegava nos olhos. E que tem muita gente interessada nesse dinheiro todo. Não é hora de confiar em qualquer um. O dedo dele apertou uma última vez antes de soltar. Ele não precisava dizer mais nada. Eu entendia a ameaça escondida. Desci de elevador com o coração na boca. No hall, o porteiro tentou puxar conversa. Mas eu só acenei, chamando o carro de aplicativo pelo celular com mão trêmula. Quando entrei no carro, finalmente, respirei um pouco melhor. Como se a porta fechada fosse um escudo invisível entre eu e eles. O motorista era um rapaz novo, ouvindo sertanejo baixo no rádio. Pra onde? Dona perguntou. Eu disse o nome do restaurante de beira de estrada que o delegado tinha marcado, na saída da cidade. Ele só fez que sim, e seguiu pela avenida. No caminho, o celular vibrou. Mensagem de Sara. Não esquece de tomar seus remedinhos. Mãe, seu coração não aguenta tanto estresse. Li e reli aquela frase. Não era carinho, era controle. Era um recado. Tirei um print mental, mas não respondi. Logo em seguida, outra mensagem, dessa vez de Davi. Qualquer coisa estranha nessa reunião. Me liga N.A. hora e manda o contato desse corretor. Eu podia quase ouvir a voz dele por trás das letras. Você já percebeu como, depois que a ficha cai, até um emoji inocente parece ameaça? Cheguei no restaurante meia hora antes do combinado. Era daqueles à beira da rodovia, com um caminhão estacionado, café passado no coador de pano, vitrine de coxinha e bolo de fubá. Cheiro de fritura impregnando o ar. Sentei numa mesa perto da janela, de onde eu conseguia ver o estacionamento inteiro. Uns 10 minutos depois, um homem de camisa social clara, calça jeans e cara de cansaço calculado, entrou. Olhou em volta e veio na minha direção. Dona Helena, ele perguntou. Reconheci a voz da ligação. Delegado Ray Martinez. Não tinha cara de filme de ação. Parecia mais um funcionário público que carrega o mundo nas costas. Ele sentou, pediu um café curto e foi direto. Eu vou ser honesto porque a senhora merece isso.
Seu marido me procurou há cerca de 3 meses com uma desconfiança muito séria sobre seus filhos. Eu segurei a xícara com as 2 mãos, como se o calor do café pudesse segurar a minha cabeça no lugar. Ele achava que os 2 estavam mexendo com coisa errada, continuou. Movimentação estranha em conta. Compra de carro em dinheiro. Casa nova da sua filha. Depoimentos de pacientes. Fechei os olhos por um segundo. Jaime, sempre atento, vendo tudo. O que o senhor já sabe? Perguntei, a voz quase sumindo. Martinez suspirou. Seu filho, Davi, não é só um advogado bem-sucedido. Ele tá lavando dinheiro pra gente grande, ligada a tráfico. Também tá envolvido em um esquema de fraude de identidade. A dívida dele já passou de uns 200 mil reais com gente que não perdoa calote. Senti um gosto de ferro na boca. E a Sara? Ele me olhou por um momento, como se pesasse o quanto eu aguentava ouvir. A sua filha tem um padrão de mortes em pacientes idosos nos últimos 2 anos que não é coincidência. Medicamentos trocados, doses erradas por engano, assinaturas de testamento aparecendo do nada. A gente ainda não tinha prova suficiente para prender. Mas o Jaime começou a juntar muita coisa. Eu lembrei dela com um jaleco impecável, sorriso doce, falando dos velhinhos do posto de saúde. De repente, tudo parecia cenário. E eu perguntei, engolindo seco. Pelos relatos do seu marido e pelo padrão que a gente viu, sim, a grande chance da senhora também estar sendo envenenada há meses, ele disse, sem rodeio, em doses pequenas, para parecer desgaste natural. O mundo girou um pouco. Apoiei os cotovelos na mesa, fechei os olhos. Eu joguei os comprimidos fora, murmurei. Tudo que ela me dava, eu jogava fora. Pelo menos desde o velório. Isso pode ter salvado a sua vida, ele respondeu. Mas até a senhora fazer exames. Eu vou tratar como se ainda tivesse veneno circulando. O celular vibrou de novo. Mensagem de Sara. Tá tudo bem. Já tomou o café. Não some. Martinez viu minha expressão mudar e pediu. Me mostra. Passei o aparelho para ele. Ele leu as mensagens. Franziu a testa. Eles estão te monitorando de perto, concluiu. A partir de agora, a gente não responde mais nada que eles mandarem sem pensar 2 vezes. O telefone tocou. Dessa vez, ligação? Davi. O nome dele piscando na tela parecia uma sirene. Atende no viva voz. Martinez orientou. Rápido. Finge normalidade. Engoli o medo e atendi. Oi, filho. Mãe. Onde você tá? Exatamente a voz dele. Já veio, sem frescura. Porque eu olhei a localização que você compartilhou e não parece escritório de corretor, parece boteco de estrada. Eu tinha esquecido. A porcaria do aplicativo marcava a corrida toda. É que ele preferia um lugar discreto. Davi, improvisei. A gente tá conversando com calma. Martinez, em silêncio, fez sinal com a mão para eu enrolar. Bota ele na chamada de vídeo. Davi exigiu. Quero ver se esse cara existe mesmo. A bateria tá acabando, eu menti. Depois eu te ligo, tá? Desliguei antes que ele insistisse. O delegado já estava levantando da cadeira. Ele vai vir, ele disse, indo até o caixa e jogando umas notas em cima do balcão. E não vem sozinho. Saímos quase correndo. Do lado de fora, o sol do meio-dia estourava no asfalto da rodovia. Martinez me fez entrar rápido no carro da polícia, descaracterizado, que estava estacionado do outro lado. Ele deu a volta pelo posto. Entrou na pista. A senhora coloca o cinto e não entra em pânico. Aconteça o que acontecer, ele disse, olhando para os retrovisores. Se ele aparecer, eu vou fazer o possível para não confrontar aqui. A prioridade é tirar a senhora de perto dele. A gente mal tinha andado 5 minutos quando eu ouvi aquele barulho que eu já conhecia, motor potente. Acelerando demais. Olhei pelo espelho lateral. Um BMW preto vinha costurando entre os carros, se aproximando rápido, farol aceso mesmo de dia. É ele, eu sussurrei. Martinez já estava vendo. Apertou o volante. Desviou por uma saída lateral, entrando numa estrada de mão dupla mais estreita, com eucaliptos dos 2 lados. O BMW entrou atrás. Colado. Se você tá ouvindo isso e pensa, eu teria calma. Deixa eu te contar o barulho do motor. Atrás parecia um animal rosnando na nossa nuca. Eu sentia o cinto apertar no peito. Via a paisagem desfocada pelas lágrimas que eu segurava. O delegado acelerou.
o carro chacoalhando nos remendos do asfalto. O BMW colou mais. Buzinou, ameaçando encostar na traseira. Martinez xingou baixo. Virou bruscamente à esquerda numa estradinha de terra que eu nem tinha visto, levantando nuvem de poeira. O BMW entrou também. Por longos 20 minutos. Foi isso, curva fechada. Buraco, poeira, o carro derrapando, o BMW aparecendo e sumindo no retrovisor. Teve uma hora em que eu achei que a gente ia capotar. Teve outra em que, juro, eu quis abrir a porta e rolar pro mato. Só para sair daquele alvo móvel. No meio da confusão, o celular apitou de novo no meu colo. Notificação do rastreador de localização. Davi visualizou seu trajeto. Eu quase ri. De tão absurdo, ele não só me perseguia na vida real, como me seguia pelo mapinha do aplicativo, como se fosse um joguinho. Martinez fez mais uma curva fechada, depois outra, e finalmente entrou numa área de sítios, com cercas de madeira e vacas pastando lá longe. A poeira atrás da gente foi diminuindo. Perdi ele, ele murmurou, checando os espelhos, pelo menos por enquanto. Eu fiquei olhando para trás, esperando ver o BMW surgir de novo da nuvem. Não surgiu, só estrada vazia, poeira assentando. O silêncio dentro do carro foi diferente desse vez. Não era sossego, era a pausa entre um trovão e outro. Isso não acabou, né? Eu perguntei, a voz rouca. Martinez respirou fundo, olhou rápido para mim e voltou os olhos para frente. Não. Dona Helena. Ele só entendeu, de vez, que a senhora não é mais a velha distraída que ele achava. E eu tenho quase certeza de uma coisa: o próximo lugar onde ele vai procurar é onde a senhora mais tem medo de pôr em risco. Meu coração gelou. Eu só conseguia pensar em um nome. Ruth, minha irmã, a única parente próxima com casa fora de São Paulo, a pessoa em quem eu mais pensei em me esconder. Naquele momento, no meio da estrada de terra, com cheiro de poeira e freio queimado, eu entendi que a corrida pela minha sobrevivência tinha acabado de ganhar novos personagens involuntários. E você ainda não sabe o que é ver seus monstros de sangue cercando o único lugar que ainda parecia seguro. Quando o delegado falou o nome da minha irmã, eu entendi que a estrada de terra não era fuga. Era linha reta para o próximo alvo da minha família. Se você veio comigo até aqui, já percebeu quando um monstro não consegue pegar você. Ele começa a mirar em quem você mais ama. Martinez dirigia com o maxilar travado, os olhos cortando a estrada de volta para a rodovia. Columbus. O condomínio onde a Ruth morava ficava a umas 2 horas dali. Interior de São Paulo. Cidade média, rua com árvore na calçada, vizinho que conhece a vida dos outros de cor. A senhora tem alguém que possa receber a gente hoje? Ele perguntou, ainda olhando para frente. Eu sabia quem ele queria dizer antes de ouvir. Ruth? Minha irmã mais nova, professora aposentada, viúva, coração mole demais. Ela vai perguntar o que está acontecendo? Respondi. E se eu contar? Ela surta. Se eu não contar, ela abre a porta para eles com café e bolo. Ele assentiu. Como quem já viu esse filme 1000 vezes, a gente vai ter que colocar alguém lá dentro com vocês. E também lá embaixo, no seu prédio, para recuperar aquilo que a senhora escondeu. Naquela hora, eu lembrei do saco branco enfiado atrás das caixas no armário de ferro do depósito, como um corpo improvisado num mausoléu de metal. O dossiê do Jaime, os áudios. Tão lá, eu confirmei. Se eles descobrem antes. Acabou. Martinez respirou fundo. Eu vou acionar uma equipe da Polícia Civil em São Paulo para ir direto no seu prédio. Não fala nada disso com a sua irmã. Para ela. Hoje, a senhora só é uma viúva que precisa de colo. Ele fez uma pausa e completou. Ah, e tem uma coisa que eu não consegui te contar lá no restaurante. Com o barulho todo. A senhora sabe que sua casa já está à venda, né? Eu virei o rosto devagar. À venda? Como assim? Jaime morreu semana passada. Martinez mexeu no celular. Mostrou a tela rápida. Depois guardou. Anúncio de corretora. Plataforma online. Fotos internas. Publicado 3 dias antes da morte do seu marido. Com sua assinatura falsificada no mandato de venda. Seu filho tá com pressa. Uma náusea subiu. A nossa casa. As paredes onde meus filhos cresceram. Já tinham virado produto antes do corpo do pai esfriar. Eles mataram o pai e já estavam vendendo o cenário do crime
Eu murmurei. E eu achando que eles estavam cuidando de mim. Vou te falar uma coisa: a pior parte de descobrir uma traição não é o fato em si. É lembrar de todos os momentos em que você defendeu quem te apunhalou e perceber que foi cúmplice sem saber. Chegamos em Columbus já com o céu puxando pro laranja. O condomínio da Ruth tinha guarita com cancela, jardineiro aparando grama, criança andando de bicicleta no parquinho. Um cenário tão calmo que dava raiva. Martinez mostrou a carteira funcional na portaria. Inventou uma história rápida sobre visita oficial. Assunto de família. O segurança abriu sem discutir. Ruth morava num sobrado geminado. Muro baixo. Jardim cheio de planta em vaso. Ela apareceu na porta antes mesmo da gente descer do carro. Avental florido. Óculos na ponta do nariz. Expressão de susto permanente. Helena. O que aconteceu? Ela disparou, me abraçando tão forte que quase tirou meu ar. Eu vi as coisas do Jaime no jornal. Mas você não me ligou, eu achei que estava brava comigo. Eu só consegui apertar a mão dela. Eu não te liguei porque eu estava ocupada tentando não morrer, também pensei. Em voz alta, falei. Depois eu te explico com calma. Esse é o delegado Martinez. Ele veio ajudar. Ele cumprimentou. Entrou com um jeito discreto. Olhou a casa como quem mede rotas de fuga. Já foi perguntando se tinha algum quarto de hóspedes. Saída pelos fundos. Essas coisas. Ruth olhou para mim, confusa. Helena, você tá me assustando. Eu sentei na mesa da cozinha dela. Aquela mesa que já viu tanta reunião de família, tanta risada de Natal. E, pela primeira vez, contei a verdade inteira para alguém que não usava distintivo. Ela ouviu em silêncio. As mãos dela iam do cabelo à boca, da boca ao peito. Quando eu falei da gravação, do Davi e da Sara, discutindo fase 1 e fase 2, ela levantou tão rápido que a cadeira arrastou no piso. Eu sempre achei aquele menino ambicioso demais, mas disso, e a Sara, cuidando de idoso com aquela cara de santa, a voz dela falhou. Vem cá, minha irmã, você não vai morrer na minha casa. Eu juro. Ela falou como se estivesse fazendo promessa para santo. Martinez tirou do bolso um caderno pequeno. Começou a anotar horários, nomes, detalhes. Explicou que ia deixar 2 viaturas paradas pelo bairro, uma descaracterizada na rua de trás, e 2 agentes dentro de casa, infiltrados como amigos da família. Se alguém perguntasse, se você acha exagero, lembra que eu estava fugindo de 2 assassinos com diploma e CRM na parede. Polícia em casa, ali. Para mim, parecia pouco. Enquanto ele organizava a proteção ali, outra equipe, em São Paulo, entrou no meu prédio com mandado de busca. Eu só soube porque, já de noite, o celular dele tocou. Ele se afastou um pouco, atendeu com voz de quem muda de canal mental. Eu fiquei na cozinha com Ruth, mexendo num prato de sopa que ela insistiu em me dar. A colher tremia na minha mão. Quando ele voltou, apoiou o corpo na quina da mesa e disse: encontramos. Meu coração parou um segundo. O armário de ferro. No depósito. O saco de supermercado atrás das caixas. Gravador. Anotações. Frascos. Ele enumerou, como se estivesse lendo um inventário. A senhora escondeu bem. Se eles chegaram a desconfiar, não tiveram tempo de procurar direito. Uma parte de mim quis sorrir. Jaime teria aprovado meu esconderijo. Eu e ele sempre fomos bons em guardar coisa demais em espaço de menos. Esses frascos. Eu arrisquei. Dá para saber o que tinha neles. Martinez assentiu. Já estão a caminho do laboratório. E eu também pedi. Com urgência. A exumação do corpo do seu marido. A palavra exumação ficou pendurada no ar. Ruth levou a mão à boca. Eu senti o chão abrir um pouco. Tirar ele do túmulo? Eu sussurrei. De novo, agulha. Exame. Bisturi. Eu sei que é cruel, ele falou. Com seriedade. Mas é a forma mais rápida de calar qualquer discurso de morte natural. E também de provar que o que a senhora sentiu no corpo não era frescura. Você deixaria exumarem o corpo de quem você ama para provar que te mataram aos poucos? É uma pergunta que eu nunca pensei que teria que responder. A resposta saiu antes de eu pensar. Faz. Se ele sabia que isso podia acontecer, ele ia querer a verdade completa. Naquela mesma noite, colhi sangue ali mesmo. Na cozinha da Ruth. Martinez trouxe uma médica legista.
Uma moça nova com um olho firme e mão leve. Ela veio sem jaleco. Roupa normal. Cabelo preso num rabo de cavalo. Quanto tempo a senhora toma remédio prescrito pela sua filha? Ela perguntou, enquanto amarrava o garrote no meu braço. Uns 4 meses. Talvez mais, respondi. Depois do velório, eu comecei a jogar fora. Mas antes, eu engolia tudo, achando que estava me protegendo. Ela fez uma cara que misturava pena e raiva. Se tiver resquício de substância tóxica, a gente acha, pelo menos marca de guerra no seu organismo vai ter. Ela colheu os tubos, etiquetou, guardou numa maleta térmica. Ruth, pálida, trouxe um copo d'água para mim, como se isso pudesse lavar veneno no sangue. O tempo, depois disso, virou uma massa disforme. Eu sabia que os exames iam ser corridos, que o delegado tinha prioridade numa fila que nunca anda, mas cada minuto parecia uma semana. Eu tentava dormir num quarto de hóspedes com cheiro de lavanda e guardado, ouvindo os passos da polícia no corredor, o cochicho deles na sala, o barulho eventual do portão abrindo. De madrugada, acordei com o celular vibrando. Mensagem de número desconhecido. VC tá fazendo drama demais, mãe. A gente só queria facilitar as coisas. O VC, em vez de você, sem acento, sem vírgula, era coisa da Sara. Eu conhecia o jeito que ela digitava. Antes que eu pudesse responder, outra mensagem chegou. Esse teatrinho com polícia vai te cansar. E coração cansado. Você sabe. Mostrei pro agente que estava na sala. Ele fez contato por rádio com Martinez. A resposta dele veio em menos de 10 minutos. Não responda nada. Eu obedeci, mas no fundo eu queria mandar um áudio gritando, perguntar como ela conseguia dormir depois de matar gente em cama de hospital e chamar isso de facilitar. Mas eu sabia que qualquer emoção minha ali ia virar munição para eles me pintarem como desequilibrada. No fim da manhã seguinte, Martinez apareceu com olheiras profundas e uma pasta grossa debaixo do braço. Sentou. Abriu a pasta. Espalhou alguns papéis em cima da mesa da Ruth. Vou ser direto. Dona Helena começou. O laudo preliminar do IML confirmou o Jaime foi intoxicado por meses com doses crescentes de uma substância que provoca arritmia e falência cardíaca. O infarto foi consequência, não causa principal. Eu senti uma dor física, como se alguém tivesse enfiado a mão no meu peito. E eu perguntei, quase sem voz. Ele colocou outro papel na minha frente. Exames de sangue e alguns marcadores mostram que a senhora também foi exposta à mesma substância, provavelmente em dose menor e por tempo parecido. Tem alteração no fígado, no rim, no coração. Se a senhora tivesse continuado na mesma rotina, talvez a gente estivesse pedindo exumação dupla daqui a uns meses. Ruth soluçou. Eu só consegui pensar em todos os pequenos mal-estares que eu tinha ignorado a tontura no mercado, o cansaço subindo a escada, a dorzinha no peito que eu atribuía à idade, tudo catalogado, na verdade, por uma assassina que eu chamei de filha. Então, eu tô morrendo, perguntei. Ele balançou a cabeça. Não, não mais. O corpo é teimoso, principalmente o corpo de quem sempre cuidou mais dos outros do que de si mesmo. Com tratamento, medicação certa, parar qualquer tipo de veneno. A senhora tem uma vida inteira pela frente. Se não deixarem te matar de novo. Essa frase ficou ecoando, se não deixarem te matar de novo. De repente, eu não era só viúva, nem só alvo. Eu era testemunha viva de um crime em andamento. No meio dessa conversa, meu celular começou a tocar. Número da Sara. A tela brilhava como se fosse fogo. Martinez fez um gesto rápido. Atende, no viva voz. Eu apertei o botão com mão suada. Oi, filha. A voz dela veio doce, açucarada demais. Mãezinha, fiquei sabendo que você foi parar na casa da tia Ruth. Que confusão, hein? A informação me cortou. A gente tinha sido cuidadoso, saído por rotas diferentes. Carro oficial. Alguém estava entregando o jogo, ou eles tinham outras formas de rastreio. Quem te contou que eu estava aqui? Perguntei, tentando soar neutra. Ela deu uma risadinha. Ah, mãe. Hoje em dia tudo tem localização, câmera, vizinho curioso e, convenhamos, você e Ruth nunca foram exatamente discretas. Martinez pegou um bloco e começou a anotar cada palavra. Sara continuou.
Eu só tô preocupada. Os médicos que eu conheço estão dizendo que, depois de uma perda dessas, é comum a pessoa ficar paranoica, achar que está sendo envenenada, ouvir coisa que não existe. Eu quase ri. A tentativa de gaslighting era tão óbvia que doía. Ah, resmunguei. É. Mãe. E aí entram advogados inescrupulosos, delegados querendo aparecer, que colocam ideia na cabeça do idoso. Sinceramente, eu tenho medo de alguém se aproveitar da sua fragilidade para começar um processo de interdição, sabe, te declarar incapaz, mexer no seu dinheiro. Ela disse a alguém, como se não fosse exatamente esse o plano deles. Você ia gostar de ser declarada louca? Mãe perguntou, num tom quase infantil. Ali eu entendia a estratégia. Ou eu morria naturalmente, ou virava a velha desequilibrada que acusou os filhos injustamente antes de ser internada, ou as duas coisas, em sequência. Se tiver alguém louco nessa história, não sou eu, respondi. Com calma. Eu tô bem lúcida. Lúcida o suficiente para lembrar de cada comprimido que você me empurrou. Do outro lado da linha, silêncio. Um tipo de silêncio que eu já conhecia o da Sara quando é pega em flagrante e tenta decidir se chora ou ataca. Ela escolheu atacar. Ah, então é isso. Você prefere acreditar em policial que nem conhecia o pai direito do que na filha, que te carregou no colo no hospital. Tudo bem. Mas lembra que, para muita gente, idoso confuso é sinônimo de incapaz. E Rafa, Davi, sabe muito bem como usar isso num fórum. Quase que ela deixou escapar o nome de algum cúmplice. Martinez ergueu as sobrancelhas. Anotou rápido. Antes que eu pudesse responder, a ligação caiu. Não foi queda de sinal. Foi corte calculado, para deixar a ameaça pendurada no ar. Eu fiquei segurando o celular, ouvindo só o apito mudo de chamada encerrada. Ela já sabe de tudo, eu disse. Mas para mim. E agora vai correr para me fazer parecer louca. Martinez ia responder quando outro som cortou o ambiente e o telefone fixo da casa da Ruth. Um aparelho velho, de mesa, que raramente tocava. Ruth olhou para ele como se fosse um animal estranho. Quem ainda tem esse número? Ela murmurou, atendendo. Ela ouviu 2 segundos, empalideceu e passou o fone para mim, a mão tremendo. É o Davi. Coloquei o aparelho no ouvido. Mãe. A voz dele vinha limpa, firme, sem o verniz cuidadoso de antes. Você tá colocando gente errada dentro da nossa família, ele disse. Sem rodeio. Polícia. Delegado. Exame. Exumação. Isso não vai acabar bem para ninguém. Olhei pela janela da cozinha, por instinto. No começo, só vi a rua tranquila do condomínio. Uma bicicleta jogada na calçada. Um cachorro dormindo na sombra. O que você quer? Davi, perguntei. Ele suspirou, como quem tá cansado de explicar o óbvio. Eu quero resolver isso em família. A senhora. Eu? A Sara. Sem plateia. Sem algema. Eu tô aqui fora, na frente da casa da tia Ruth. Olha pela janela. Minha mão gelou. Caminhei até a sala. Afastei a cortina devagar. Lá embaixo, encostado meio atravessado na calçada. O BMW preto brilhava sob o sol. Davi, de camisa clara, encostado no capô, mexendo no celular como se estivesse só esperando alguém para ir almoçar. Meu coração disparou tão alto que fazia eco no ouvido. Tá vendo? Ele continuou. Eu não tô longe. E. Dessa vez, mãe, não é só a senhora em jogo. É a casa da tia. É o vizinho. É todo mundo que mora aí. Eu engoli seco. Que você fez, Davi? A voz dele veio mais baixa, carregando uma coisa nova, desespero mascarado de coragem. Vou falar só uma vez, eu tô com um dispositivo aqui que resolve tudo rápido. Se a senhora sair, entrar no carro comigo e parar de colaborar com essa palhaçada, a gente evita uma tragédia. Se não sair, a tragédia vira notícia em todos os jornais amanhã. Ele não usou a palavra bomba. Não precisou. O subtexto explodiu sozinho dentro da minha cabeça. Do outro lado da linha, ele completou. Você decide quem morre hoje, mãe. E, pela primeira vez, eu entendi que, além de vítima, eu tinha sido eleita refém do meu próprio sangue. Respira fundo comigo, porque na próxima parte eu vou te contar como é passar a noite inteira cercada pelo seu próprio filho.
sabendo que qualquer movimento errado pode virar pedaço de gente voando pela rua. Quando meu filho levantou o braço dentro do BMW e disse: "Você decide quem morre hoje, mãe", eu entendi que a rua calma da Ruth tinha virado campo de guerra. Se você veio comigo até aqui, já sabe dali em diante, cada respiração podia ser a última. E não só a minha. Eu ainda estava com o telefone fixo na mão quando o delegado Martinez puxou o fio pro viva voz. A voz do Davi encheu a cozinha. "Calma demais. Repete o que você falou", Martinez pediu. Do outro lado, um riso curto. Eu disse que, se minha mãe continuar esse teatrinho com polícia, não sou eu que respondo pela integridade dessa rua. "Delegado, o senhor está ameaçando detonar alguma coisa num condomínio cheio de família", Martinez cravou. Silêncio de cálculo. "Eu tô dizendo que vocês estão empurrando um homem desesperado pro limite. Depois não chora no enterro." Ele não usou a palavra bomba, mas ela já estava dentro da casa. Ruth apertou meu ombro, gelada. Meu coração batia no pescoço. Martinez encerrou a ligação, ligou o rádio que carregava na cintura. Pediu reforço. Viatura discreta. Equipe antibomba. A naturalidade com que ele disse antibomba na cozinha da minha irmã parecia piada de mau gosto. Ele não tá blefando, eu disse. O Jaime tinha anotado isso como fase 2. Com desenho de carro. Eu sei. Seu marido me contou meses atrás, Martinez respondeu. Seu filho só adiantou o plano. Em pouco tempo, a rua mudou. Carros que pareciam de visita, mas eram polícia. Gente de colete à paisana, andando como vizinho distraído. Um carro na esquina, outro na rua de trás. Aqui dentro, Martinez me colocou no quarto de hóspedes com 2 agentes. "Ninguém abre essa porta sem minha ordem", explicou. "Seu filho é o palco. Mas quem tenta encostar em você, primeiro vai ser a sua filha." Na hora, lembrei da Sara adolescente, entrando de lado no meu quarto para pegar dinheiro, nunca pela porta principal. "Se eu me esconder demais, eles vão caçar cômodo por cômodo", respondi. "Eles vieram atrás de mim, não da Ruth." Martinez me olhou como quem segura alguém na beira do precipício. "A senhora quer viver?" "Quero. Mas não virando pacotinho escondido, enquanto empilham morto lá fora." Ele respirou fundo, não respondeu. Só repetiu que a prioridade era sair dali com todo mundo respirando. Lá fora, o BMW continuava parado. Às vezes ligava o motor, andava um pouco, parava de novo. No meu celular, mensagem do Davi. "Se essa rua encher de polícia, quem matou foram vocês." Mostrei para o delegado. "Ele adora inverter culpa", Martinez disse. "Normal." O sol começou a baixar. Aquele laranja que alonga sombra e deixa tudo meio torto. Foi quando a casa sacudiu num estalo seco, o barulho da chave geral sendo puxada. De uma vez, tudo apagou. Som de geladeira morrendo, lâmpadas estalando, TV calando. Alguns segundos depois, até os postes da rua apagaram. Um a um. Ele cortou a energia do quarteirão, murmurou um dos agentes. Os faróis do BMW se acenderam. 2 cortes de luz apontados para a fachada da casa. Se você tá ouvindo isso no escuro, a sensação era exatamente essa. Alguém tinha apagado o mundo para brincar de caça no breu. Martinez rodou a casa com uma lanterninha de luz vermelha. Mandou fechar cortina. Afastar a gente das janelas. Nada de vela na frente. Eu não conseguia ficar sentada. O silêncio era cortado só por latido longe. Às vezes, o ronco do motor do BMW. Aí um outro som veio do fundo, o rangido do portão lateral da área de serviço, aquele que a Ruth quase nunca trancava, porque aqui todo mundo se conhece. Um rangido, um clique. Ela entrou pelos fundos, sussurrei. "É a Sara." "Como a senhora sabe?" Martinez perguntou baixo. "Porque o Davi gosta de barulho. Ela sempre foi a sombra." Ele fez sinal para os 2 agentes, um em cada canto do corredor, encostados na parede. Me puxou de volta para o quarto. Eu parei na porta. "Deixa eu falar com ela." "Dona Helena. Ela veio para me matar. Se eu se esconder, ela invade quarto por quarto. Se eu ficar num só lugar, ela vem reto em mim. Vocês conseguem prever?" Ele praguejou baixinho, mas acabou apontando um ponto no meio do corredor. "Aqui, encostada na parede. Não avança. Qualquer coisa na mão dela. A gente reage." Obedeci. O corredor estreito, cheio de quadro de família.
Virou túnel. Eu ouvindo só minha respiração e o sangue nos ouvidos. Lá do fundo, perto da cozinha, apareceu uma sombra recortada contra o pouco de claridade que vinha da janela do tanque. Magra, cabelo preso. Algo fino na mão. Bastou o contorno. Mãe, a voz da Sara deslizou mansa. Desliga esse circo. Vem conversar comigo. Meu corpo quis correr. Eu segurei na parede. Eu tô aqui, respondi. Chegou na sua vítima favorita, né? Filha. Ela avançou devagar. O brilho da coisa na mão seringa. Eu reconhecia pelo clique do plástico, riscou o escuro. Vítima não. Mãe. Obra-prima corrigiu. Satisfeita, entre todos os velhinhos que eu ajudei, você é a que mais me anima. Quantos você já ajudou? Perguntei. Número. Ela pensou um segundo. Umas 7, que você chamaria de assassinato, disse. Mais alguns empurrõezinhos extras. Pai à parte. Pai foi bônus. Então, pai foi inconveniente, curioso demais. Ela falou inconveniente do homem que pagou a faculdade dela. Atrás de mim, eu sentia os policiais prendendo a respiração. E eu perguntei, o que eu sou no seu currículo? Ela chegou perto o bastante para eu sentir o perfume, o mesmo que eu comprei para ela num dia das mães. Você é minha prova de título. Mãe respondeu, orgulhosa. Se eu apago a pessoa que mais me conhece sem deixar rastro, eu viro mito. Eu respirei fundo para não tremer. Pois eu tô impressionada com a sua eficiência, falei, deixando o veneno sair na voz, transformar febre de criança. Lição de casa e beijo de boa noite em laboratório para serial killer. Parabéns. Ela não esperava ironia. Não se faz gênio sem sacrifício, rebateu. Quem vivia dizendo que velho sofre no fim foi você. Eu só levei a lógica até o fim. Deixa eu te perguntar, se sua filha te jogasse essa culpa no escuro, você pedia perdão, dava sermão, ou fazia o quê? Eu escolhi cutucar mais. Seu erro sempre foi subestimar velho. Sara, continuei. Achou que eu não ia perceber remédio trocado, assinatura falsificada, dinheiro sumindo. Achou que seu pai não ia juntar ponto nenhum. Ela deu mais um passo, quase na metade do corredor. E chegaram em que debochou, num delegado cansado, numa irmã histérica, numa casa cercada. E em você, com o coração remendado por dosezinha diária. Na voz dela tinha arrogância e pressa. Eu vou fazer assim, avisou. Eu avanço. Aplico. Você apaga em 2 minutos. No escuro ninguém acha veia. O laudo escreve infarto. E eu viro a filha traumatizada no velório. Fim. Dito isso, ela veio. Braço levantado. Sombra ganhando velocidade. Brilho da agulha no ar. O resto foi em pedaços. O estampido seco. Alto demais pro corredor. O clarão rápido da arma na mão do agente. O corpo da Sara rodando, caindo de lado. O ombro batendo no piso, a seringa voando, parando perto do meu pé. Cheiro de pólvora e sangue tomou o ar. Ela gritou, mais de ódio que de dor. Os policiais se jogaram em cima. Imobilizaram. Algema plástica, apertando os pulsos. Fica quieta. Enfermeira, um deles rosnou, presa em flagrante. Ruth apareceu chorando na porta, repetindo minha sobrinha sem saber se abraçava ou cuspia. Eu encostei a cabeça na parede para não desabar. Martinez surgiu logo atrás. Arma ainda em posição. Lanterninha apontada para o chão. Me olhou rápido. Viu que eu estava inteira. E encarou a Sara. Ambulância. Algema dupla e plantão de delegado na porta do hospital, ordenou. Ela vai viver o suficiente para depor. Mesmo pálida, respirando difícil, ela ainda achou força para cuspir. Vocês acham que prender um braço resolve enquanto brincam de tiro aqui dentro. O Davi tá com o dedo num botão lá fora. Uma frase, e o mundo encolheu de novo. Quase na mesma hora, meu celular vibrou. Mensagem do Davi. Então vocês escolheram guerra. Logo depois. Olha pela janela. Martinez me puxou até a sala. Levantamos só um pedacinho da cortina. O BMW estava com farol alto. Pisca-alerta ligado. Motor urrando. Dentro. Dava para ver o Davi de camisa aberta no pescoço, segurando um aparelho preto, algo entre controle remoto e rádio. Ele levantou o braço, devagar, para eu ver o polegar pousado num único botão. O telefone tocou. Atendi. Então é isso, ele disse. A voz baixa, sem charme nenhum. Vocês atiraram na minha irmã. Agora eu atiro na rua inteira.
Do lado de dentro, o corredor ainda cheirava a sangue. Do lado de fora, o brilho do botão na mão do meu filho parecia maior que qualquer sirene. Davi, pelo amor de Deus! Comecei. Não vem com amor de Deus. Mãe, ele cortou. No 3. Eu limpo esse tabuleiro. E começou a contar. 1. Senti Ruth agarrar minha mão. Atrás de mim, rádio chiando, a arma engatilhando, gente correndo. 2. Meu corpo queria cair, mas eu fiquei em pé, olhando pela fresta, encarando o rosto do filho que eu não reconhecia mais. 3. Na próxima parte eu te conto o que acontece quando o homem que acha que pode apagar o mundo com um botão descobre que não manda tanto assim no jogo. Quando o Davi apertou o botão e nada aconteceu, foi como se o mundo tivesse prendido a respiração junto comigo. Se você ouviu a parte anterior, já sabe, a rua inteira estava em silêncio esperando a explosão. E, no lugar do fim do mundo, o que veio foi só o barulho do próprio desespero dele. Eu vi tudo por aquela fresta mínima da cortina. Ele levantou o braço, polegar firme no dispositivo, contou até 3, apertou com força e nada. Nenhum estalo, nenhuma faísca, nenhum cheiro de queimado. O BMW continuava ali, farol aceso, motor roncando, e o silêncio da rua mais alto do que qualquer sirene. Não pode ser. Eu li nos lábios dele, mesmo sem ouvir. Ele apertou de novo. E de novo. A cada vez que o dedo dele afundava no botão, eu sentia meu estômago subir, como se uma queda me puxasse. Mas continuava nada. Ruth, agarrada no meu braço, chorava sem fazer barulho, atrás da gente. Os policiais desfizeram a postura de impacto, como se o corpo deles tivesse se preparado para morrer e, de repente, recebesse um cancela do universo. Martinez encostou na parede, respirou fundo e, pela primeira vez naquela noite, deixou escapar um meio sorriso. Funcionou, ele murmurou. Eu virei para ele, sem entender. Funcionou o quê? Ele puxou o rádio, falou rápido com alguém que eu não via, confirmou posições, depois se voltou para mim. Dona Helena, seu marido não era só desconfiado, ele era metódico e generoso. Meses atrás, quando ele veio me procurar com aquele gravador, ele também me trouxe a planta de um projeto do seu filho. Eu olhei de novo para o BMW lá embaixo, para o braço do Davi, ainda levantado. Agora sacudindo o aparelho como se tivesse defeito. Projeto. Bomba improvisada em carro. Com detalhe de ligação. Tipo de detonador. Tudo Martinez explicou. O Jaime fez parecer que queria consultar o filho sobre uma ideia de segurança. Mas, na verdade, estava mapeando o plano real. Quando seu filho resolveu colocar a fase 2 em prática, ele só reciclou o esboço que o pai já tinha entregue para a polícia. De verdade, você já teve a sensação de que alguém te protegeu tanto que conseguiu te salvar até depois de morto. Era isso ali. Jaime, do outro lado da vida, desligando o fim do mundo do próprio filho. Martinez continuou, baixo, mas firme. Hoje à tarde, enquanto traziam a senhora para cá, a equipe antibomba já estava em cima do carro dele, num estacionamento de escritório. Desarmaram tudo. Colocaram falso detonador. Deixaram só o teatro. Eu fechei os olhos por um segundo. A imagem de Jaime, curvado sobre aquela mesa de escritório em casa. Planilha aberta. Gravador escondido. Rabiscando o desenho de um inferno que ele nunca quis ver acontecer. Voltou inteira. Ele sabia que o Davi ia chegar nesse ponto, sussurrei. Ele sabia que seu filho era orgulhoso demais para aceitar perder, Martinez respondeu. E que, no fim, a vizinhança toda podia pagar pelo ego dele. Lá embaixo, a cena mudou rápido. 2 carros discretos fecharam o BMW pela frente e por trás. De dentro da sombra, começaram a surgir policiais com colete, arma apontada, grito sincronizado, mão na cabeça larga, o aparelho desce do carro agora. Davi congelou, olhou para o dispositivo na mão, para o carro, para a rua cercada, para as casas. Por um segundo, ainda tentei encontrar no rosto dele aquele menino que pedia brigadeiro de colher. Não achei. Ele saiu do carro devagar. Primeiro uma perna, depois a outra, o dispositivo ainda na mão. Um dos agentes gritou. Larga, não tem mais negociação. Foi aí que ele quebrou. Não foi chorando, foi rindo. Uma risada curta, vazia, que eu nunca tinha ouvido.
Vocês não entenderam, ele gritou de volta, levantando o aparelho como se fosse troféu. Se isso tivesse funcionando, ninguém aqui ia mandar em nada. Nem eu, nem vocês. Ele jogou o dispositivo no chão com força. O plástico quebrou em 2 pedaços. Nenhum estalo, nenhum clarão. Só um objeto morto à luz do farol. O som da algema batendo no pulso dele veio logo depois. Davi Henderson. Você tá preso, um policial anunciou. Alto, entre outras coisas, por tentativa de homicídio qualificado, ameaça, associação criminosa. Eu parei de ouvir a lista. Fiquei só olhando o jeito que ele cambaleou quando puxaram o braço para trás. O corpo que sempre andou reto, peito estufado, agora parecia meio desencaixado, como se o chão tivesse sumido. Ele não tá entendendo como perdeu, murmurei. Martinez assentiu. Narcisista não aceita derrota, principalmente derrotado por alguém que ele considerava descartável. No caso, o pai? A frase bateu fundo. Descartável. Davi sempre viu todo mundo assim, peça de um tabuleiro que ele achou que podia virar na hora que quisesse. Pouco tempo depois, a rua foi esvaziando de policial fardado e enchendo de curiosos atrás das cortinas. Sara já tinha sido levada para o hospital sob custódia. Ombro enfaixado, sedada longe das próprias seringas. Davi seguiu direto para a delegacia, ainda olhando para o nada, mastigando uma realidade que não aceitava. Dentro da casa da Ruth, o silêncio que sobrou não era de medo, era de cansaço. A madrugada já tinha virado quase manhã quando o delegado sentou comigo na mesa de jantar dela. Papéis espalhados de novo. Mas dessa vez não eram provas escondidas, eram procedimentos. A partir daqui, dona Helena, entra a fase mais lenta, ele avisou. Inquérito. Denúncia do Ministério Público. Laudo. Exame de corpo de delito. Depoimento, e eu perguntei o que eu sou nisso tudo. Ele me olhou como quem tenta ajeitar uma legenda embaixo de uma foto difícil. A senhora é vítima, testemunha-chave. E, para eles, alvo que falhou, disse. Por isso a gente vai pedir medida protetiva, acompanhamento médico, o pacote completo. Mas, pela primeira vez em meses, a senhora pode dormir sabendo que não tem ninguém pingando veneno no seu copo. Eu ri sem humor. Se eu conseguir dormir, já é milagre. Deixa eu te perguntar uma coisa. De verdade, você acha que o fim da violência é quando o bandido é algemado? Eu achava. Até viver tudo isso, depois eu descobri que a violência continua na sua cabeça, na forma de lembrança. 6 meses depois, eu entrei num fórum de justiça, com uma roupa que eu nunca pensei em usar. Num lugar desses, um vestido azul marinho que o Jaime adorava e um lenço vermelho no pescoço. Presente da Ruth. Cabelo preso. Maquiagem leve. Eu parecia outra pessoa. Eu era outra pessoa. O julgamento dos meus filhos virou notícia. Não dava para esconder enfermeira acusada de matar idosos por cuidado. Advogado chique envolvido em golpe de dinheiro e tentativa de matar a própria mãe. A imprensa adorou. O Ministério Público também. Na porta do fórum, microfone apontado. Repórter perguntando se eu queria falar alguma coisa como mãe e como sobrevivente. Eu só respondi. Hoje, eu não sou mãe deles. Eu sou viúva do homem que eles mataram. Lá dentro, o plenário cheirava a papel velho e desinfetante, banco de madeira, ventilador de teto gemendo, crucifixo na parede. O juiz, sério. Promotor de um lado, defesa do outro. E, no centro, eles. Sara entrou primeiro. Escoltada. Magra. Cabelo preso num coque impecável. Uniforme bege da prisão preventiva. O tiro no ombro tinha virado cicatriz. Ela caminhava com calma, olhando para o chão. Mas os olhos, quando levantavam, ainda tinham aquele brilho de quem acha que está um passo à frente de todo mundo. Davi veio logo depois, de terno emprestado, sem gravata, algemas discretas. Emagreceu, mas ainda se esforçava para manter a postura de advogado. Eu percebia no olhar dele aquela conta mental que ele sempre fazia. Como eu saio ganhando disso? Pela primeira vez, não havia saída. Sentei na primeira fileira, entre Martinez e Ruth. Minhas mãos suavam tanto que o lenço quase escorregava. A acusação começou com as fraudes do Davi, abertura de empresas de fachada, títulos de capitalização falsos,
Gente humilde que assinou papel pensando que era seguro de vida e acabou sem nada. Mais de 40 famílias com patrimônio destruído. Fotos foram projetadas na tela, casas simples, cadernetas de poupança, rostos de gente que eu nunca tinha visto, mas que agora faziam parte do mesmo rastro de devastação. Depois vieram os casos da Sara. Planilhas com nome de paciente, idade, diagnóstico, uma coluna a mais hora do óbito, outra responsável pelo plantão. A coincidência era quase gritante noites dela. Mortes. Receitas assinadas com caligrafia muito igual em lugares muito diferentes. As famílias falavam. Uma senhora contou do marido, que entrou no hospital para controlar pressão e saiu num caixão depois de um mal súbito na madrugada. Um filho disse que o pai repetia o nome enfermeira Sara como se fosse anjo da guarda, enquanto ela, no prontuário, liberava doses tortas de remédio. Eu me encolhi no banco. Uma parte de mim ainda era a mãe que via Sara de jaleco tirando selfie na enfermaria. Agora eu via a mesma cena, com outro filtro predadora no meio de gente vulnerável. Vocês perceberam alguma cobrança em dinheiro? Mudança em testamento. Proposta estranha depois da morte do familiar. O promotor perguntava. Paciente. Vários responderam que, sim, visita da querida enfermeira oferecendo ajuda para resolver papelada. Indicação de advogado confiável. Que, adivinha? Era sempre o Davi ou alguém do escritório dele. O esquema fechava como quebra-cabeça. Chegou minha vez de depor. O oficial de justiça me chamou pelo nome inteiro, Helena Eleanor Henderson. Fui até o púlpito, com as pernas bambas. Jurei dizer a verdade com a mão levantada. Olhei rápido para eles. Davi desviou. Sara sustentou meu olhar, sem piscar. Contei do velório, dos comprimidos, da suspeita, da ligação da funerária, do bolso costurado no paletó. Descrevi o momento em que ouvi, pela primeira vez, a voz deles no gravador, falando de fase 1 e fase 2. Contei do café com cheiro estranho, do frasco âmbar na pia da minha cozinha, do aperto no braço na porta, da perseguição de carro, da rua cercada, da seringa no escuro. Enquanto eu falava, dava para ouvir gente respirando fundo na plateia. Uma moça enxugou lágrima, um senhor balançou a cabeça em negação, como se não quisesse acreditar que filho faz isso com pai e mãe. De verdade, se você tivesse no meu lugar, encarando sua própria carne e sangue num banco de réu, você escolheria odiar, perdoar ou desligar o coração? Eu confesso que, naquele dia, meu coração estava ocupado demais tentando não desmaiar para resolver filosofia. Depois do meu depoimento, o juiz autorizou a exibição dos áudios. A sala escureceu um pouco, a tela de projeção acendeu. E então, pela primeira vez ali, todo mundo ouviu a voz do Jaime. Ele começou se identificando, como fazia com o delegado nome completo, data, hora. A voz firme, grave, levemente cansada. Em seguida, vinha a conversa dos dois, gravada escondido Davi, falando de fase um Joliá, tá andando, Sara explicando dose, medo de dar bandeira, mas o áudio mais forte não foi esse, foi outro, que até eu não tinha ouvido inteiro ainda. Se vocês estão ouvindo isso aqui, a voz do Jaime dizia, é porque alguma coisa deu errado para mim e certo para os meus filhos, pelo menos na cabeça deles. Eu senti cada pessoa da sala se inclinar um pouco para frente. Ele continuou. Helena, meu amor, se essa gravação chegou até você, é porque o Roberto fez o que eu pedi com o paletó, e o delegado Martinez fez o que prometeu com as provas. Você vai se sentir culpada. Eu sei. Vai achar que fez alguma coisa errada na criação, que falhou como mãe. Não falhou. Ganância não é doença que a gente passa em casa. É escolha que a pessoa faz quando pisa no outro para pegar atalho. Eu chorei ali, na frente de todo mundo, não aquele choro feio de velório, um choro contido, que vinha de um lugar muito antigo. A mão da Ruth apertou a minha. Eu te conheço. Helena ou Jaime seguia. Você vai querer voltar para aquela cozinha, para aquele dia em que a Sara te deu o primeiro comprimido, e imaginar 1000 jeitos de ter percebido antes. Não faz isso. Usa essa culpa só como uma coisa gasolina para viver direito, não como corrente para se amarrar no passado. Ele fez uma pausa. O som ambiente da casa. Lá atrás, parecia outro mundo. Eu sei que você vai sobreviver.
Você sempre foi mais forte do que eu. Então me faz um favor, vive bem. Gasta esse dinheiro de herança que eles tanto queriam com viagem. Comida boa, hotel confortável, vinho caro, vai conhecer Paris, aquela ponte dos cadeados que você vivia vendo em revista e, se sobrar força, ajuda outras pessoas que não tiveram a sorte de ter prova gravada. A gravação acabou num suspiro. A sala estava muda. Até o juiz parecia diferente atrás da toga. Depois disso, a defesa dos dois ficou pequena. O advogado deles tentou de tudo alegar que Jaime era paranoico, que eu estava confusa por luto, que as famílias das vítimas buscavam culpado para dor. Trouxeram até especialista para falar de memória falha em idosos. Mas os laudos de envenenamento, as movimentações bancárias, as mensagens de WhatsApp, as imagens de câmera de segurança na porta da casa da Ruth, o registro do corte de energia no bairro, tudo isso montava um muro que nenhum discurso conseguiu pular. No dia da sentença, o juiz leu por quase 1 hora cada crime, cada artigo, cada pena. Somando tudo, dava tanto tempo de prisão que parecia piada mais de 100 anos para cada um. No Brasil, a gente sabe que tem limite técnico, progressão de regime, essas coisas, mas, na prática, eles saíram dali sabendo que não iam ver a rua como gente livre nunca mais. Quando o juiz perguntou se eu queria falar algo antes do encerramento, eu levantei, olhei para os dois. Eu não vim aqui pedir pena máxima, disse. Isso a lei já cuidou. Eu só vim pedir uma coisa: que vocês parem de usar meu nome como desculpa. Eu não criei monstros. Eu criei 2 pessoas que decidiram ser monstros. A partir de hoje, o sobrenome Henderson vai significar uma coisa só para mim: o nome do homem que me salvou, não o dos filhos que tentaram me matar. Davi desviou o olhar de novo. Sara, pela primeira vez, pareceu menor. Não arrependida, nunca vi arrependimento ali, mas derrotada. 1 ano depois, eu estava em pé no meio da Pont Neuf, em Paris, com um casaco pesado que eu nunca precisei em São Paulo e um café quente nas mãos. Os turistas passavam, tiravam foto, falavam alto em línguas que eu não entendia. Eu respirei aquele frio cortante e pensei: então era isso que o Jaime queria que eu sentisse. O mundo continuando. Eu tinha feito um teste andar sozinha por uma cidade estranha, pegar metrô lotado em outro idioma, errar caminho, rir da própria atrapalhada. Ninguém ali sabia meu nome. Ninguém ali tinha me visto na TV como mãe de criminosos. Eu era só uma senhora qualquer com olhar curioso. Do lado do Sena, vi um grupo com cartazes de uma ONG de apoio a vítimas de golpe e violência doméstica. Havia uma mulher falando ao microfone, contando de como quase perdeu tudo para o ex-marido, de como uma rede de apoio tinha salvado ela. Eu parei, ouvi, senti um nó conhecido subir. Mais tarde, já no hotel, abri o notebook e mandei um e-mail para o Martinez. Disse que estava viva, que o coração tinha estabilizado, que os remédios agora vinham de médico de confiança e que eu estava pensando em voltar para o Brasil e me voluntariar em algum grupo desses. Ele respondeu com um: eu já sabia que você não ia se contentar em só sobreviver. Quando voltar, me chama. De vez em quando, alguém me manda recorte de jornal: enfermeira é condenada por série de mortes. Advogado responde por golpe milionário e tentativa de matar mãe. Eu recorto o que é útil: datas, decisões, mudanças de lei, e o resto eu jogo fora. Eu recusei o papel de mãe em luto eterno que a imprensa adora. Preferi ser depoimento vivo em palestra de fórum, história contada em roda de grupo de apoio. Voz que diz para outras senhoras: você não tá louca. Se tem coisa errada, tem mesmo. E o dinheiro? Usei uma parte para pagar advogado, médico, passagem, hotel. Outra parte investi com gente honesta que o Jaime confiava. O resto, eu tô seguindo o pedido dele e transformando em lembrança boa em vez de veneno. Uma taça de vinho numa viela francesa. Um almoço na varanda de uma pousada em Minas. Um ingresso para o teatro comprado sem culpa. De vez em quando. À noite, eu ainda sonho com um corredor escuro, com seringa voando, com botão que não explodiu. Acordo suando, coração disparado. Vou até a janela. Abro a cortina. Olho a rua. Não tem BMW nenhum me esperando.
Só o lixo para ser recolhido. O jornaleiro arrumando banca. O mundo seguindo. Se você chegou até aqui comigo, ouvindo cada pedaço dessa história, eu vou te pedir uma coisa. Presta atenção nos silêncios da sua casa. No remédio que alguém te oferece para o seu bem. No documento que dizem para você assinar sem se preocupar. No filho que te trata como peso morto. Não é para viver paranoico. É para não morrer de olhos fechados. Porque, no fim das contas, o que me salvou não foi a polícia, nem o gravador, nem a esperteza do Jaime sozinho. O que me salvou foi aquele incômodo lá no começo. Aquele impulso de cuspir o comprimido na pia e olhar 2 vezes para o bolso costurado do paletó. Hoje, quando eu passo a mão no lenço vermelho que a Ruth me deu, eu lembro de tudo do tiro, da algema, do laudo, da sentença. Mas também lembro do som do avião pousando em Paris. Da primeira vez que eu sentei num café e pedi um croissant num francês horrível. Do garçom rindo sem maldade da minha pronúncia. E eu penso, eles queriam minha morte para poder viver melhor. No fim, quem tá vivendo? Sou eu.